Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates todas as noites. O Vejam Só recebeu uma carta escrita por uma jovem em que ela narra uma série de coisas e que obviamente precisamos resumir bastante para transformá-la em tema. Com as palavras dela, ela diz que foi molestada pelo próprio pai e fugiu de casa por causa disso. Acabou fazendo coisas horríveis na rua, como ela mesma confessa. Mas lá pelas tantas, no fundo do poço, ela encontra o Senhor Jesus e se converte. A graça de Deus a alcança e ela se transforma numa nova criatura, filha de Deus. Entretanto, até hoje, ela não consegue perdoar o pai. Não consegue perdoar aquele que a molestou e provocou todas as tragédias e desgraças que ela viveu na sua adolescência e tenra juventude. Não é uma situação simples. Não adianta dizer para essa jovem que Deus manda perdoar, porque senão ela não vai ser perdoada. Dizer que na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, o Filho de Deus dizia que o Pai iria nos perdoar as dívidas do mesmo modo e na proporção que nós perdoássemos aos nossos devedores. Eu me coloco no lugar dessa moça e posso imaginar a dor que ela sente e a raiva que ela pode sentir de Deus, de exigir dela um perdão absolutamente impossível e injusto. Ao mesmo tempo, eu me coloco no lugar do pastor dessa moça. Como eu faria para ajudá-la a perdoar um monstro que causou tantos males a ela? Você tem a resposta? Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje recebendo a pastora Camila Valverde Faria, que volta ao programa, ela que é ministra da Igreja Bíblica Boas Novas. Paz e graça, pastora Camila, bom tê-la de volta. Paz e graça, Evan, uma alegria para mim também estar aqui de novo. Onde fica a Igreja Boas Novas que a senhora pastoreia? Fica em Caieiras, na rua Luiz Nascimento, número 135, no bairro de Laranjeiras. E a senhora é a pastora da igreja mesmo? Isso, meu irmão é o pastor titular, pastor Alcides. Ele fica na igreja Boas Novas em Interlagos e às vezes está com a gente lá em Caieiras também. Que é onde a senhora dirige? Que é onde eu estou, exatamente. Amém. Muito obrigado pela presença da senhora. Obrigada, eu que agradeço. Do outro lado, voltando também ao programa, o pastor doutor Márcio Bassi, ele é psicólogo clínico e hoje vai estar aqui, além da sua experiência pastoral, mas muito mais como a experiência de terapeuta. Seja bem-vindo, paz e graça. O senhor está bom? Paz e graça, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. Espero que seja produtivo hoje. A igreja que o senhor frequenta, qual é? O pastoreio? Batista do Povo, Rua General Rondon, 95, centro de Diadema. Como Diadema é pequenininho, fica fácil a gente encontrar. Moleza, né? No centro de Diadema não é difícil. Não. Né? Marechal Rondon também não é difícil de lembrar. Não, é bem facinho. Lá o senhor, entre outras coisas, é um dos conselheiros dos jovens adultos, não é isso? Eu estava como conselheiro, pedi um momento para dar um break, né? Porque estou também fazendo pós-graduação em neuropsicologia agora, então está sobrecarregado algumas coisas. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos ver a matéria que apresenta o tema horrível de hoje. Vejam só. Vamos hoje no Vejam Só entrar em um debate que teoricamente é muito fácil, muito simples, de resposta rápida e direta. Porém, na prática, são questões que ninguém consegue responder assim tão objetivamente. Falaremos sobre o perdão. Como é possível perdoar? Qual deve ser a postura cristã correta diante de situações que envolvem, por exemplo, pai e mãe? Porque aqui, além do perdão, temos a situação também de honrar os pais. Sabemos que o caso do perdão exige que a convivência entre as pessoas continue, mas em alguns casos, quando o perdão é dispensado, existe ainda a necessidade de conviver com ela?
ou posso me afastar dessa pessoa para evitar outros problemas? Imagine só uma situação como essa. Uma moça que foi molestada pelo pai, fugiu de casa, fez coisas horríveis na rua e agora não sabe como perdoá-lo. Que situação, hein? Essa é uma questão tão delicada, pois muitas vezes essas dificuldades entre pais e filhos trazem problemas para toda a caminhada. Mas nada fácil tratar de situações como essa. O perdão não pode ser negado. Não podemos negar aos nossos familiares perdão e amor. Jesus ensinou isso ao dizer que devemos perdoar 70 vezes 7. Definido que o perdão não pode ser negado, vamos para aquela que é a grande dúvida dessa nossa pergunta. Como podemos perdoar? Como fazer isso? Seria muito fácil perdoar e nunca mais ver a pessoa. Evitar o convívio seria, na verdade, uma declaração de que não houve perdão, por exemplo? Por isso é melhor se afastar? Para outros, o melhor é não conviver mesmo, tão próximo assim da pessoa. E o perdão nada tem a ver com estar próximo, mas com não trazer essa situação passada para o presente, fazendo disso um fator de julgamento. Por conta disso e da necessidade de mantermos a paz com todos, muito melhor é evitar, se possível, um convívio tão intenso. Como sairemos dessa nossa dúvida de hoje? Como solucionar esse tipo de problema? Estará a igreja preparada para isso? Sem dúvida nenhuma, iremos precisar de ajuda. Vamos então ouvir a opinião dos nossos convidados sobre o assunto. Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Bem, chegou a hora então de nós abordarmos o tema. Recordando para quem entrou, quem ligou depois de iniciado o programa, uma jovem nos escreveu e nós estamos usando as palavras da carta dela, pinçadas da carta dela, que é obviamente uma carta longa, né? Ela disse que foi molestada pelo próprio pai e fugiu de casa para acabar com os abusos e acabou se envolvendo na rua com coisas muito ruins, né? Horríveis, ela diz horríveis. Depois ela conheceu Jesus, se converteu, etc., mas não consegue perdoar o pai e pede a nossa ajuda. Conosco a pastora Camila Valverde Faria, da Igreja Bíblica Boas Novas. Já que se trata de uma jovem, nós sempre trazemos então uma representante do sexo feminino, né, uma conselheira, pastora, para representar esse lado, né? Pastora Camila, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Obrigada. Eu não sei se a senhora já lidou com esse tipo de problema, né? E o que a senhora diria na sua primeira fala? É complicado, me solidarizo demais com essa moça, principalmente pelo fato de ser pelo próprio pai. Eu fui abusada sexualmente aos 16 anos de idade, eu sofri na carne e no espírito essa angústia que essa moça está sofrendo e posso dizer que não é fácil perdoar. Principalmente no caso de se tratar de pais, pois a gente tem uma figura de pai e de mãe, de trazer proteção, daqueles que devem cuidar, te ajudar a desenvolver o caráter. Então, aquele que deveria proteger, deveria cuidar, deveria, né, amar, justamente esse causar um mal tão grave, eu acredito que seja muito pior. Mas é possível perdoar. Aconteceu isso comigo e eu li por diversas vezes vários textos sobre perdão, mas eu confesso que não foi imediatamente, mas foi um dia quando eu orava e pedi ao Senhor de todo o meu coração que curasse essa ferida do meu coração, pois eu tinha desejo de vingança, tinha pensamentos de ódio e aquela angústia sendo alimentada acaba sendo, dando lugar para o diabo, para o inimigo trabalhar, como Paulo vai falar lá em 2 Coríntios 2. Então eu orei ao Senhor e lendo o texto de Mateus 18, 21, quando Jesus está contando uma parábola, respondendo para os discípulos sobre perdoar 70 vezes 7, eu já sabia decor esse texto, mas não acontecia nada comigo. Lendo esse texto, Jesus explica que o reino de Deus é como aquele homem que devia para alguém e para um rei, e ele devia, e a dívida dele, a moeda que a Bíblia coloca lá, é uma dívida impagável. Eu fiz o cálculo lá e deu alguns 1000 anos, então era impossível de pagar. E aquele homem, o servo pede para o rei perdoar, não tinha como pagar, o rei então perdoa a dívida dele.
E ele sai dali, perdoado dessa dívida impagável, encontra com um conservo que devia para ele um valor muito menor, né? Era uma dívida pagável em torno de 93 meses de trabalho, e ele não perdoa. Ele manda prender esse homem, a família. E quando o rei fica sabendo que aquele homem recebeu o perdão, mas não deu, o rei então chama ele, manda prender toda a família e fala: miserável esse homem, né? Quando eu li esse texto de uma forma diferente, quando eu orei esse texto, essa palavra penetrou na minha alma, penetrou no meu espírito, penetrou no meu coração. E eu consegui entender o tamanho do perdão que eu recebi de Deus. Isso fez toda a diferença na minha vida. Quando eu entendi que a minha justiça, como o profeta Isaías disse, é como trapo de imundícia, jamais eu conseguiria me salvar pela minha própria justiça. E a justiça que eu recebi de Cristo foi tão profunda, tão tremenda, que me deu esse perdão. Quando eu entendi o tamanho do perdão que eu recebi de Deus, ficou mais fácil eu liberar o perdão que então precisava. Naquele mesmo dia eu fui curada, porque essa palavra penetrou na minha alma. E até hoje, e aí é importante a gente fazer a distinção, né, de traumas e perdão, porque o fato de eu perdoar não me deixa desmemorizada, né? Não me faz ter uma amnésia. Então, se eu ver uma pessoa, como já aconteceu, eu vi um homem parecido com um agressor que me agrediu aos 16 anos, aquele estado de choque, né? Aquele coração vem aqui, sudorese. Então, o fato o trauma fica, né? O nervosismo, mas o perdão, ele libera a nossa alma, o nosso espírito do sentimento de rancor, de raiva. Então, foi assim, foi com esse texto de Jesus penetrando no meu espírito, na minha alma, que me fez conseguir me livrar dessa dor tremenda. Uau, eu não conhecia esses detalhes, pastora. Então, mais uma vez, a minha gratidão pessoal por ter aceito. Você é uma pessoa talhada para o tema. Né? Foi de Deus. Pastor Dr. Márcio Bassi, psicólogo clínico, está aqui como pastor e psicólogo. E o senhor diria o que para a moça? Olha, é um caso difícil, não dá para entender os pormenores, que é bem sintetizado, mas é importante para ela perdoar. Não que seja fácil, não que seja o outro mereça, mas para ela ter paz. Eu já atendi muitos casos de mulheres e de homens, né, vítimas de abuso sexual. E quando eles conseguem lidar com esses sentimentos negativos e liberá-los, né, para poder viver em paz, faz um bem tremendo. Não tanto para o outro, porque o ofensor continua a mesma coisa, mas para quem é a vítima, faz um bem violento. Então, vale a pena, acho que é necessário, sim. Só que é um processo que muitas vezes envolve o cognitivo, às vezes o perdão, ele fica só envolto na questão do pensamento, né? E envolve o emocional. Quando os dois estão falando a mesma língua, os dois estão andando em conjunto, aí sim há um perdão por completo. E acho que para ela é muito interessante isso. Muito bem, e você aí de casa? A pergunta da nossa pesquisa de hoje é bem prática e assim, eu queria que você respondesse com toda sinceridade, tá? Não precisa responder imediatamente, mas, né, responda. A pergunta é a seguinte, vamos lá no facebook.com/programa Vejam Só, tem lá a enquete de hoje. Suponha que alguém assim, né, alguém que viveu, que foi molestado e tal, venha à sua igreja, cheia de ira, de raiva, de ódio. Vocês estariam preparados para levá-la ao perdão e à cura? Lembrando que no tema de hoje, a moça que nos escreve ela pergunta como pode perdoar o pai, né? Então, vocês estariam preparados para levar a vítima ao perdão e à cura? E as duas respostas são as seguintes. A primeira, muito preparados, e a segunda, pouco preparados. E para fugir do sim ou não, tá? Então, a sua igreja está muito preparada ou pouco preparada? Né? O sim se aproxima do muito e o não se aproxima do pouco, ok? Vamos lá. Aí, talvez muita gente esteja perguntando, né? Principalmente quem não tem intimidade com as Escrituras, mas espera aí, a Bíblia exige o perdão, que é uma das coisas que eu quero conversar aqui.
né, para muitos crentes, Jesus não discute a questão do perdão. Você perdoa e acabou, tem que engolir, né? Vocês vão ter que engolir o perdão, tem que perdoar e se não perdoar vai para o inferno, né? É assim mesmo? Então tá, por que você não vem estudar as Escrituras com a gente? Aqui na Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, mais de 600 unidades no Brasil, espalhadas por toda a nação, esperando a sua matrícula para estudar as Escrituras. Todas as 600 unidades têm o curso bíblico. Algumas delas têm outros cursos também. Para você saber quais são e quais são as possibilidades que você tem para estudar conosco, anote o telefone e amanhã, no horário comercial, você liga 0 operadora 11 3115 089 3115 0819, ou então entra no site agrade.com.br, tá? Muito bem, você já mandou a sua foto, seu vídeo, né? O seu vídeo, a foto? Olha, os presentes valem a pena e não vão durar muito, não. Então corre, faz o seu videozinho aí, né? Faz a sua foto e manda para o Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só, as instruções estão no facebook.com/programa Vejam Só. E os presentes são 2 livros de 2 cientistas, A Caixa Preta de Darwin, do Dr. Michael Behe, e o Fomos Planejados, do Dr. Marcus Eberlin. 2 livros que desafiam cientificamente a teoria da evolução, tida por muita gente como verdade absoluta, e ela não é, né? O Dr. Michael Behe é um cientista renomado, a revista Nature resenhou o livro dele, e o Dr. Marcus Eberlin era até bem pouco tempo atrás o chefe do departamento de bioquímica da Unicamp, Universidade de Campinas, uma das mais importantes das Américas, né? E agora está na Universidade Mackenzie. Ambos estarão conosco no 2º semestre, né? Aí, ó, esses livros valem a pena mesmo, tá? Vamos lá, vamos às fotos, né? Hoje a primeira foto vem lá do Rio de Janeiro, em Mesquita, no Rio de Janeiro. Nós temos o Caio Guimarães e a filhota, que ele não pôs o nome. Ô, Caio, né? Então é a Caia, o Caio e a Caia, né? Filhota, puxa a orelha do seu pai, porque se ele pôs o nome lá no Facebook e a minha produtora não pôs na minha ficha, eu é que vou puxar a orelha dela, né? Aqui está escrito assim, ó, Caio Guimarães e filha, em Mesquita, Rio de Janeiro. Beijão para vocês. Aliás, a foto ficou muito legal. Vamos para o Guarujá. Aqui no litoral paulista, a Eliana e o Samuel. Ê, beleza! Né? 2 gerações diferentes assistindo ao programa juntas. Que maravilha! Muito bacana. Beijão, Eliana. Um beijão para você, Samuel. Em Bauru, no interior de São Paulo, onde faz um calor de matar, a Ana Caires assiste ao Vejam Só. Valeu, Ana. Muito obrigado pela sua audiência nessa cidade tão próspera que é Bauru. Também em Bauru, deve ser parente, a Neide de Freitas, né? Então a Neide e a Ana moram em Bauru, a Neide de Freitas Caires e a Ana Caires, né? São telespectadoras aqui do programa. Que Deus abençoe vocês. Volta a foto anterior, tem como? A da Ana? Eu acho que elas estão na mesma casa, né? É o mesmo móvel da TV, não é? Passa. Aí, ó. Tá vendo como eu sou observador? Né? E ainda vou dizer mais. É uma parabólica que ela tem lá, ó. Tô vendo o aparelhinho da parabólica ali do lado. Maravilha. Qual das duas toca violão, hein? Tem que escrever para nós contando. Vamos para a capital paulista, o Davi Lima. Ô, Davizão, você tá bom? Vem aqui assistir ao Vejam Só ao vivo, já que você... Ao vivo, né? A gravação, né? Já que você mora na capital, só combinar aí com a Angélica pelo Facebook. E a última foto de hoje vem de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o Aurélio, que mora lá em Porto da Pedra, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
Valeu, Aurélio. Grande abraço. Deus abençoe. Tinha um tio chamado Aurélio. Gostava muito dele, muito mesmo. O Aurélio me lembrou ele agora. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai assistir ao vídeo que veio lá de Itajaí, em Santa Catarina. Voltando a tratar do assunto de hoje, a moça que foi molestada pelo próprio pai. Pastora, a gente ouve hoje muito falar disso, né? Antigamente ninguém tratava do assunto. Verdade. E é de assombrar que pais façam isso. Mas, segundo as estatísticas, e depois o doutor Márcio pode falar disso da forma mais técnica, né? A maioria absoluta dos abusos sexuais ocorre por gente próxima da vítima? Verdade. Normalmente, pais, tios, amigos da família, irmãos, né? As histórias se repetem. A gente vê alguns casos na Bíblia, do irmão de Tamar, né? O Aminon, filho de Davi, e a gente vê que a história, na verdade, se repete. Quanto mais próximo, né, o agressor, mais a facilidade disso acontecer. No caso da senhora, a senhora foi socorrida rápido, porque tendem a não acreditar na vítima, né? Sim, fui socorrida rápido, eu estava voltando da escola, foi aos 16 anos de idade, como eu falei, e na verdade eu passei um período, né, fui sequestrada e violentada sexualmente, fui largada num lugar ermo, que eu não sabia onde eu estava, e liguei ali para o meu avô, encontrei um orelhão, na época não tinha celular, encontrei um orelhão, liguei para o meu avô, que rapidamente conseguiu, pelas características do lugar onde eu estava, me socorrer, me levou para o hospital, eu fiz todo um tratamento, na época, né, médico, existe tratamento para isso, prevenção de doenças, o Hospital Pérola Baiton tem um andar lá que é só para isso, eles têm um centro chamado AVS, que só trata vítimas de violência sexual, então eles dão toda a prevenção, você toma uns coquetéis lá de remédio e tem prevenção de doença transmissível, enfim, acompanhamento psicológico, embora eu não tenha feito na época o tratamento completo, mas a parte médica eu fiz lá do hospital. A senhora não conhecia o agressor? Não, nunca vi. Chegou a reencontrá-lo? Sim, algumas vezes na delegacia para fazer reconhecimento, né? Ele não me viu, mas eu o via através daquele espelho, né? Que a gente vê, então, vi por algumas vezes, uma vez ele foi apanhado? Foi. Não sei como ficou a situação depois, mas na época foi. Muito bem. Agora, pastora, falando como pastora, como se alguém na sua igreja, talvez alguém até a procure, vendo no programa, Sim, isso aconteceu comigo. Por favor. Qual seria o primeiro passo a ser dado? Que caminhos a senhora recomendaria? Primeira coisa é acolher, né, essa pessoa e orar junto com ela. Compreender que não é uma situação imediata e fácil de lidar, mas que é possível, sim. É muito importante entender que a gente não pode, o Hernandes Dias Lopes falou isso uma vez, eu ouvi, eu achei muito interessante, que a gente não pode subestimar a mágoa, porque a mágoa causa coisas terríveis em nós. Até pegando um gancho na pergunta que você fez agora há pouco, se eu sou obrigada a perdoar, né? Eu sou obrigada a perdoar, porque é uma coisa tão difícil, me parece tão impossível. Como é que Deus me obriga a fazer algo que é praticamente impossível? Eu sofri na pele isso, eu sei como é impossível. Na verdade, a gente não é obrigado a perdoar, mas eu posso passar uma vida desenvolvendo um câncer, gastrite no estômago, depressão profunda, afetar todos os meus relacionamentos. Então, é entender que a falta de perdão vai me acarretar em tudo isso. E que eu acho que a pergunta interessante também seria, é possível perdoar? Tem como? Qual é o caminho, né, de se perdoar? E essa questão de a gente não subestimar a mágoa, porque ela pode trazer prejuízos piores ainda do que o próprio ocorrido do abuso que aconteceu com a gente. A mágoa pode desenvolver coisas piores que isso na gente. Eu me lembro do caso de Absalão, filho de Davi, que ele fica sabendo que o outro irmão, meio-irmão, abusou da irmã dele,
ele fica extremamente magoado, ofendido, e ele começa a gerar no coração dele uma revolta, uma injúria, um sentimento de vingança. A Bíblia fala que por 2 anos ele fez isso. Ele comendo frio ali, ele fala para a irmã, não faça nada. Por 2 anos ele vai planejando a morte desse irmão. Então é uma desgraça atrás da outra, uma catástrofe, uma tragédia atrás da outra por conta desse sentimento de vingança, de não conseguir liberar perdão. A história de Absalão é uma das tragédias mais medonhas do Antigo Testamento. Triste demais. Tragédia pessoal. Tem um livro muito legal do Caio Fábio, do antigo Caio Fábio, né? Em que ele trata a questão do Absalão. Aquele livro falou muito comigo, viu? Falou muito comigo mesmo. Eu li esse livro aos prantos. Pois é, não, mas é para chorar. Muito forte. É como um abismo chamou outro abismo. Chama outro abismo. Agora, vamos lá. Pastor, o senhor como psicólogo e pastor falou que era muito importante a moça perdoar, né? A pastora acabou de falar para a gente que a gente não deve subestimar a mágoa, né? Citando o Hernandes Dias Lopes. Mas na matéria, o Zeca começa a matéria interpretando a questão do perdão como a maioria de nós crentes, quando é para os outros, né? Perdoar é uma coisa... Nós vamos tratar de um assunto muito fácil, o perdão. Sim, o outro é fácil que o outro perdoe, principalmente se ele tiver que perdoar a mim, ele tem obrigação, porque Jesus... tem que fazer. Né? Por que nós achamos que perdão é fácil? Nunca foi. Nem para Deus. É quase uma utopia, né? Quase uma fantasia que a gente cria em algo que é tão complicado. Porque quando somos ofendidos, nossa, o ego, o desejo de vingança, o desejo de retribuição é muito grande. Só que é interessante que a pastora disse sobre o filho de Davi. Eu lembrei também sobre os filhos de Jacó, quando a irmã estuprada... Diná, isso, eu estava tentando lembrar o nome. Diná estuprada, eles planejam, vamos fazer aliança... E vão matar todo mundo. Aquilo foi, usando a circuncisão, que era um negócio santo. Para poder fazer um genocídio ali. É interessante, porque perdão não é fácil. Mas quando ele é praticado, isso livra a vítima de carregar um peso que ela não tem necessidade. Ela é vítima. O problema é que hoje em dia... essa fala, né, eu sou vítima, ele traz um certo estigma também, que eu tenho que carregar aquele sofrimento o resto da minha vida. Não, a vida tem que continuar mesmo após o trauma. A vida tem que continuar. Tem casos, por exemplo, estava até comentando lá no camarim com a pastora, a gente vai ouvindo por aí, por exemplo, de mães que abusaram do filho. Violentaram o filho. O filho pequeno pegou, violentou o guri. Não vai entrar. Sim, mãe, violentou. O que esse guri, o que esse pai dessa criança vai fazer? Vai carregar esse estigma de ter sido violentado pela própria mãe o resto da vida? Não. Porque nunca ouvi falar disso, não, doutor? Tem. Mãe que violenta o filho? Tem. É um papo para depois os bastidores, mas tem. É um peso enorme, porque, querendo ou não, a figura materna é a figura que traz o cuidado, mais que o pai até. Da proximidade, faz o acalento, mas houve a violação. E o que a pessoa vai fazer? Vai ficar preso o resto da vida naquele estado de violação? Não, ela tem que prosseguir. Ela tem que existir mesmo depois do trauma. E por isso que o perdão é tão interessante e importante. Não por causa do agressor, mas por causa dela. Porque a vida tem que continuar, ela tem que encontrar sentido, ela tem que ter forças para viver. E o perdão gera isso. É fácil? Não é. O movimento humano é de retaliação, mas se dermos vazão à retaliação, né, seja contra o outro ou contra nós mesmos, é interessante que essa moça da carta, perceba que ela começa pela síntese para perceber que ela teve uma hipersexualização e teve alguns caminhos aí meio ruins. Ou seja, ela começou a retaliação contra ela mesma.
Ela começou, talvez, a se punir em movimentos... Isso é tão comum? É comum. Por quê? A pessoa não tem forças, muitas vezes, de fazer movimentos positivos e o negativo é sempre mais forte. Vou pegar crianças, por exemplo. Quando uma criança é violentada, nos primeiros anos de vida, o hemisfério direito do cérebro, por exemplo, onde ficam os maus pensamentos, né, as más emoções, ele é mais desenvolvido. É interessante isso. Isso pressupõe o quê? Que a pessoa, ela alimenta repetitivamente aquela sensação, aquela vivência, aquela raiva, e ela caminha para um movimento de retaliação. Ela quer castigar alguém, e muitas vezes ela castiga a si mesma. Um movimento muito comum que tem muitas igrejas, está assim dentro de igreja, que a gente não fala a respeito, né? Com esse programa mais tarde, está até para falar. Assim, automutilação. Na igreja? Tá brincando? Ô, doutor! A gente está vivendo no mesmo país? Está sim. Jovens, por exemplo, que são abusadas, que não sabem lidar até com bullying, muitas vezes, se automutilam. E até mulheres têm automutilação. Porque não sabem lidar com a angústia, com a frustração. Então, é mais fácil lidar com a dor aonde? Na própria carne. O perdão, ele gera possibilidades de lidar com essa dor. Por isso que é tão importante. Então, doutor, mas veja bem, da automutilação, que agora está na moda, inclusive, por causa da internet e tal, que os jovens, os adolescentes estão fazendo isso, eu sabia, mas dentro da igreja? Tem. Jovens da igreja? Muitos dos que eu atendo, não são todos, mas muitos que eu atendo são pessoas de igreja. E que eu já atendi, né? Já atendi gente assim. E aí, pastora, isso não apavora a senhora, não? No fim, ele deu a resposta da enquete, né? Se as igrejas estão preparadas para... Já vimos que não. Não. Né? Já vimos que muitas das igrejas não estão preparadas. Eu tenho quase 40 anos de ministério ordenado. Não sabia que na igreja tinha gente fazendo automutilação. É sério mesmo, pastor? Sério, claro. Não, mas eu estava comentando, a gente fica sabendo muita coisa depois que entra num consultório. Quando está no gabinete pastoral, as pessoas não contam. Por quê, pastora? Eu estava compartilhando com o pastor ali atrás também. Esses dias eu estava dando aula, uns meses atrás, dando aula no Ministério Infantil, escolinha dominical para as crianças. E eu observei que tinha uma menina de uns 10, 11 anos, estava com o bracinho todo cortado. E aí eu olhei e falei, meu Deus, essa menina tem o tamanho da minha filha, o que pode ter levado essa menina a se mutilar desse jeito? E ali, conversando com ela, ela falou, posso conversar com você em particular? A gente saiu da salinha. E ela me contou que o avô abusava ela. O avô estava abusando dela sexualmente. Já tinha abusado da irmã e aí agora começaram a abusá-la. 10, 11 anos mais ou menos. E perguntei se ela conversou com a mãe, se contou. Aí ela disse que a mãe também foi abusada pelo pai, que é o avô da menina. Na infância, então, a mãe não sabia como lidar porque também foi vítima disso. A família estava toda perdida, essa criança caiu de gaiata ali na igreja numa visita, porque foi uma outra criança que levou. Fui tentar contato com a família se mudou do bairro por conta dessa história e parece que pegaram lá o avô, acabou dando briga e confusão. E nunca mais tive contato com essa criança. Pedi informações dos vizinhos, das crianças que levaram. Tenho orado muito por ela, intercedido pela vida dela, mas eu presenciei isso que o pastor está falando, uma criança se mutilando porque não estava conseguindo lidar com o acontecido. E pediu ajuda da mãe, mais uma vez, a figura que deveria proteger, a figura que deveria representar ali uma espécie de abrigo, de porto seguro. Muitas vezes é a figura que o campo de batalha maior da vida da criança está ali, onde deveria ser a segurança é a família. Então, aí que está. Essa história eu já ouvi muitas vezes, inclusive já lidei com gente na igreja assim, não na igreja em que eu estou agora, mas uma igreja que eu passei, em que a moça era abusada pelo pai com a conivência da mãe. E quando o tio descobriu, chamou a polícia e tal, a mãe testemunhou em defesa do pai. Nossa. Em defesa do marido, contra cruel, né? Jovem, contra a jovem. Por que isso acontece? Vou perguntar para a mãe aqui, né? A senhora é mãe, não é isso? Sou mãe. Nós acabamos de passar pelo Dia das Mães.
Para a mãe, a coisa mais importante do mundo não é o filho? Sim. Então, por que tantas mães, porque essa é uma história comum, tantas mães acusam a própria filha? Eu também já fui pastor de uma jovem que foi expulsa de casa antes de se converter, porque o padrasto, né, o amante, o companheiro da mãe dela, estava de olho nela, estava uma moça bonita, então ela expulsa a filha para poder manter o relacionamento com o cara lá. Que raio de mãe é essa? Uma mãe omissa, né, permissiva, provavelmente foi contagiada pela doença do marido, né, já se relaciona com esse marido doente e acaba aqui entrando no ciclo do pecado e gosta e participa, e quando acontece com o filho, ao invés de tirar o filho do perigo, ao invés de falar, não, você sai porque agora eu vou cuidar do filho, acaba ficando contra o filho. Ela foi contaminada e até acabou gostando também da prática e se envolvendo com esse pecado, porque não tem como. Uma coisa é fazer vista grossa, né, como Davi fez no caso de Tamar, da filha dele. Ele ficou sabendo e não tomou providência, a gente não vê ele chamando o filho para conversar sobre o que aconteceu, confrontando o filho, não vê a gente acolhendo a menina, quem que acolhe a menina é o irmão. Você vê que acontece o estupro, ela vai para a casa do irmão. Meu Deus, o que ela foi fazer na casa do irmão? Onde não tinha um pai? Cadê a mãe e o pai que acolheria a filha que acabou de sair de um estupro? Mas a Bíblia fala que ela saiu dali e foi para a casa de Absalão. Então você vê ali um pai omisso diante da situação. Mas no caso dessa mãe aqui é pior, porque além dela ser omissa, ainda ela se volta contra a filha. Então é desesperador. Eu lamento e clamo ao Senhor que intervém em favor de uma menina que, além de sofrer abuso de um pai, de um padrasto, ainda tem a mãe contra ela. Por que as mulheres agem assim, doutor? Pode ter dependência emocional. O camarada, o homem, pode ser um psicopata e, de repente, conseguiu engendrar lá alguns mecanismos para controlar essa mulher. Pode ter dependência financeira. Querendo ou não, existe esse mecanismo de compensação. Mas é a filha dela, doutor. Mas aí que tá, né? Até onde o amor a essa filha é maior do que essa dependência, seja ela emocional, seja ela sexual. Filha? Estou falando de relação ao homem. Eu sei, mas na hora de pesar... Tem pessoas que não têm. Não foram amadas muitas vezes pelos pais, não conseguiram ter um desenvolvimento, né, afetivo, satisfatório, coerente nas faixas etárias, reconhecem um sujeito, criam um laço de dependência emocional tão grande que até mata por ele. Tem casos assim. Para mim ela está endemoniada, não é possível. Ela fez do marido um ídolo. Sim. Mas e o filho? E o amor do filho? O amor de mãe que vocês tanto decantam aí no Dia das Mães? Esse é o poder diabólico de um ídolo. Você coloca nele, deposita nele a sua felicidade. Então, eu tenho que atender o meu ídolo. Se parar para pensar, a Bíblia apresenta que no Antigo Testamento, por exemplo, teve 2 momentos que mostram crianças sendo mortos. Para um deus chamado Moloque, né? Se não estou enganado o nome. Em outro momento, quando Israel estava sitiada, quem que a gente vai comer hoje? Ontem nós comemos meu filho. Hoje vai ser o seu. Então, percebe, é um movimento que já não é de hoje. Não. O ser humano tem muitas nuances, né? Que tem que ser tratadas. Vou tomar uma água aqui, porque a minha secou. A gente volta já, inclusive, com o vídeo que veio lá do Vale de Itajaí. Muito bem, antes de a gente continuar o difícil tema de hoje, temos um vídeo que o evangelista Rafael, lá de Santa Catarina, nos mandou. Vejam só. Aqui é o evangelista Rafael de Itajaí, Santa Catarina. Eu quero deixar um tema para a sugestão do programa, onde a Bíblia diz que Potifar é o eunuco de Faraó. E o mesmo texto em Gênesis 39 diz que ele era casado. Como pode se explicar o fato de ele ser eunuco e ser casado? Valeu? Então, a gente até tinha notado, viu, Rafael, esse tema para a gente pautar, mas não vai dar um debate, a não ser que a gente amplie um pouco, mas eu já respondo para você aqui mesmo. A palavra traduzida por eunuco não significa apenas castrado. Era uma palavra que, especialmente lá no Egito, era utilizada para os altos oficiais do faraó. Homens de confiança do faraó, entre os quais se enquadravam os eunucos castrados que cuidavam do harém do faraó. Mas nem todo
eunuco do faraó era castrado, que não era o caso de Potifar, tá bom? Tá respondida essa parte. Vamos lá. Voltando para o nosso debate de agora. Pastora, uma pergunta a respeito do perdão. A senhora mesma disse que é difícil perdoar, que muitas vezes a gente entende que Jesus nos manda engolir o perdão, quer dizer, tem que e tal. O perdão é como se dizem por aí, eu já ouvi algumas pessoas dizendo, não, perdão é uma decisão, é um decreto. Você decreta que vai perdoar e não interessa o que você está sentindo. Você não está com vontade de perdoar, você não está sentindo amor, você está com ódio, mas você decreta o perdão. É assim? Eu acredito que começa como uma decisão, eu decido. Aí que está a grande pergunta, né? Às vezes a gente, será que é possível tratar uma pessoa que passou por um caso desse? A primeira questão ela está disposta a perdoar, ela quer? Porque se ela decide, se a gente decide, se eu tomo essa decisão, então a princípio é uma decisão, eu decido, eu quero perdoar, aí o restante, o Espírito nos ajuda. O Espírito Santo nos capacita a perdoar, de diversas maneiras, né? Queria ler um versículo? Posso? Claro, lógico. Está aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Vou ler desde o 21, diz assim, que Jesus Cristo também sofreu por nós e nos deixou um exemplo para que a gente siga as suas pisadas. E ele não pecou e nem malícia se achou na sua boca, o qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, muitas vezes a gente vê uma situação assim de agressão, o que a gente faz? A gente ora pedindo justiça, apresentando a vida do agressor. Deus, quebra os ossos. Eu orei muito tempo assim. Davi mata, quebra, esmaga, né? Arranca a cabeça dele fora, prende. Mas a gente vê aqui, com Jesus, que é o nosso exemplo, que quando ele sofria ameaça, injúria, ele entregava-se, não entregava ao outro, mas entregava-se àquele que julga. Então, muitas vezes, no perdão, o que a gente precisa fazer, ao invés de entregar o agressor, porque a consequência do pecado é inevitável, mas é entregar o nosso próprio coração. É esse nos entregar diante da injúria, da angústia, da agressão, para que o nosso coração seja liberto e tratado. Então, é uma decisão a gente fazer isso aqui, a gente se entregar para aquele que julga todas as coisas, para que ele trabalhe no nosso coração. E aí é a obra do Espírito Santo. Aí a senhora fez isso quando Deus a quebrantou. Sim. Com a confrontação das dívidas. Sim. É isso? Sim. Enxergando o tamanho do perdão que eu recebi, tornou insignificante o perdão que eu preciso dar. Eu via, uma questão de ótica, né? Eu via a minha agressão, o que aconteceu comigo, uma coisa imperdoável, impossível, absurdo. Então, eu estava me vendo como uma vítima, uma pessoa, 16 anos, uma adolescente, como que pode um desgraçado fazer isso comigo? Mas quando eu mudei a minha ótica e comecei a olhar, eu não mais como vítima santa, coitadinha, mas como alguém que também tinha imputado em mim uma sentença, uma condenação por conta de ser uma pecadora também, não abusei ninguém, mas eu sou uma pecadora. Quando eu me vi diante de Jesus, que é totalmente santo, perfeito e maravilhoso, né? Como o profeta Isaías, que quando viu o Senhor, ele caiu com o rosto em terra pela santidade de Deus. Quando eu olho para o meu Senhor e vejo a santidade dele e o que ele carregou, uma morte maldita de cruz, junto com um ladrão, sendo santo, quando eu vejo o que ele fez por mim, sendo pecador, me possibilita enxergar o perdão de uma forma diferente. Agora, doutor, como viabilizar, a pastora falou assim, precisa ver se ela quer perdoar, né? Como viabilizar o desejo de perdão? Porque nem a moça, ela tá ressentida, para dizer o mínimo, né? E cheia de razão. A vida dela virou um inferno porque o pai a molestou e pelo jeito ela teve que fugir de casa porque ninguém em casa a acolheu, ninguém acreditou na história dela, né? O pai ficou dormindo na caminha folgada dele lá e ela foi para a calçada. E lá fez coisas horríveis, né? A gente pode imaginar que se envolveu com prostituição, se envolveu com droga, né? Colocar a vida na rua, ora, né? Aí ela encontra Jesus e tal. Ela vai passar uma borracha nisso tudo e deixar para lá? Não dá para passar, né?
perdão pode ter, mas o trauma continua. Principalmente, né? Vou até pegar a pastora aqui. Se tivesse continuado o tratamento psicológico, teria trabalhado o trauma. Tem que fazer propaganda aqui também. Mas, voltando aqui, é interessante que não dá para passar borracha. O que foi feito, foi feito. O que a gente precisa discutir e pensar, esse perdão que essa moça quer dar, se ela já tem esse desejo, ela já está, de certa forma, no caminho, né, de liberar o perdão para esse pai. O problema é o perdão, o que ela chama de perdão? É estar junto com ele novamente na mesma casa? É voltar a ter essa convivência tranquila? É, de repente, se ela tiver filhos, apresentar os filhos a esse pai, será isso perdão? Perdão começa realmente um processo mental, né? Na vontade, no desejo, ela está caminhando para isso. Mas só que tem que ter também o processo afetivo, ela tem que se sentir plena. Para isso, ela precisa ter apoio da igreja, precisa ter uma rede, né, que tenha sustentação. Se não tiver esse apoio, fica muito difícil, porque eu fico aqui pensando, pastor, a gente conhece muito do amor de Deus e da autoridade que Deus tem através da figura paterna e materna. Sem essas figuras, esse amor, essa autoridade, tudo que Deus representa fica um pouco manchado em nós. A gente não consegue ter uma percepção clara. Se essa moça, ela está caminhando para o perdão, penso eu que ela está tendo contato com pessoas que estão possibilitando essa nova perspectiva, tanto em relação a Deus, quanto em relação às outras pessoas. Mas eu me questiono muito, o que ela quer fazer com esse perdão? Voltar a ter contato? E se for esse o alvo? Ok, mas... O senhor aconselha? Não. Como profissional, não aconselho. Por quê? Principalmente porque dá a entender que quem mudou é ela e não o pai. Se isso for realmente a natureza da história dessa moça, ela vai voltar a ter contato com esse homem. Para quê? Porque é o pai dela. Ok, mas é um pai tóxico. Eu não consigo enxergar na escritura... Então ela tem que em nenhum perdoar, momento, mas tirar ele da vida dela? Perdoar é não ter sentimentos negativos, não cultivar ódio, raiva, mas não significa proximidade. Em nenhum momento a Escritura aponta isso. E se o pai pedir perdão para ela? Opa, aí quer dizer que ele entrou no processo. Se ele entrou no processo de mudança, esse processo acompanha... o comportamento tem que acompanhar a fala. Mas nós, pastores, não ensinamos que a gente tem que perdoar e... Não é? A senhora recomendaria que ela voltasse a... É que assim, o perdão me transforma, não transforma um agressor. O fato de eu perdoar um pai abusador, um estuprador, não faz ele deixar de ser abusador, estuprador. Ele vai continuar sendo. Então, eu perdoo e prossigo com a minha vida e com o meu coração limpo diante de Deus. Mas a pessoa segue sendo um estuprador, segue sendo um abusador. Então, eu fazer a pessoa continuar na convivência... Eu estou colocando ela no risco de passar por isso de novo, e de novo, e de novo, e daqui a pouco o estado dela, se não morrer, vai ser pior do que o inicial. Então, é diferente de quando a gente vê Paulo mandando a carta para Filemão, dizendo assim, conheci o cara que te roubou, o Onésimo. Ele estava aqui, conheci ele na prisão, recebe ele de volta. Mas o Onésimo se converteu, e eu acho que a convicção de Paulo de que a transformação, a regeneração de Onésimo foi tão grande, que ele falou, recebe ele de volta, e se ele te causar algum prejuízo, cobra de mim. Tá. Então... Nós estamos no último bloco, eu preciso abordar uma questão que quase ninguém nunca lembra, né? Antes da gente ver as opiniões publicadas e o povo fala. Vamos imaginar que um agressor procure o senhor. Vi o senhor no programa, sei que o senhor é pastor, estou frequentando uma igreja, o senhor também é psicólogo, e eu sou, não a vítima, eu sou um agressor. Tem esperança para mim? Pergunta difícil. Vamos tirar o óculos. Pergunta difícil, mas se ele procura, ele quer mudança. Toda personalidade pode ser mudada. Inclusive uma personalidade traumática, que é a pessoa que foi a vítima, se ela pode ser mudada, o agressor também pode.
tem alguns casos que entra já quase uma psicose, quase uma obsessão. A obsessão, o camarada tem que ficar trancado. Tem casos relatados de pessoas que têm obsessão por esses tipos de relacionamentos abusivos, invasivos, elas têm que ficar presas. Mas quando a pessoa procura, quer dizer que ela não está nesse quadro, aí é possível ajudar. Então tem que dizer para os juízes isso daí, doutor, porque eles vivem soltando aí, sair dia dos pais, sair dia das mães, estuprador. Ué, então estuprador não pode ter progressão de pena. A lei está errada. É que tá, tem casos e casos. Não, mas estuprador é estuprador. Sim, eu concordo. Mas tem casos, por exemplo, tá um exemplo que eu ouvi, né? Tem um teste projetivo, onde é apenas desenho, onde vê fotos de crianças. O sujeito, né, o condenado, estava vendo as imagens desenhadas, né, nem na foto real, ele ficou excitado, só por ver a foto. Um sujeito assim, ele tem uma obsessão muito grande. Ele não dá para ter convívio social. Então, não dá. Eu não sei o que acontece com os juízes, mas enfim. Pastora, vamos supor que um agressor procure a senhora lá na igreja e diga: eu sou agressor. O psicólogo não me deu esperança. E a senhora dá? Eu não dou esperança nenhuma, mas a palavra de Deus dá. E o Senhor tem poder para transformar qualquer caráter. Qualquer morto no seu delito e pecado tem possibilidade de ser transformado. O que a senhora diria para ele? Eu diria para ele procurar também, não só a Bíblia, né, a igreja, uma ajuda ali espiritual. Não, sim, mas junto com isso, um tratamento psicológico por questão disso aí mesmo, né, que o pastor aí falou, para ver se não tem algum distúrbio mental, né, porque possivelmente pode ter, mas ali, como pastora na igreja, eu vou discipular na palavra, eu vou orar, eu vou interceder. Não vai denunciar ele para a polícia? E acompanhar. Se ele estiver na prática... Ué, ele é um agressor! Uai! Se ele me trouxer um caso... É que é diferente, né? Ele me dizer assim, olha, eu tenho essa tendência e quero mudar. Eu, como pastora, vou ajudá-lo para isso. Vou orar, vou interceder. Mas a senhora não vai perguntar, você nunca molestou ninguém? Ah, se eu souber que sim, com certeza eu denuncio. Com certeza eu denuncio. A lei não permite. Denunciar? Né? É complicado. É segredo de sei lá o quê. Edson Araújo, ele publicou o seguinte lá no nosso facebook.com/programa Vejam Só. A enquete é ótima. Pergunta difícil. E creio ser muito mais que dizer pouco ou muito. Preparados. Na verdade, estamos e temos grandes dificuldades em tratar da questão do perdão na igreja, de um modo geral. A situação é gravíssima. Envolve, por que não dizer, um crime. E tanto um como o outro, e nós também pecadores somos. Valeu, Edson. Tá bom. Sérgio Antônio, se a igreja estiver preparada para levá-la a Cristo, é somente nele que ela encontrará perdão e cura. Bom, toda igreja está preparada para levar alguém a Cristo, Serginho. Com certeza. Então a gente não pode ficar simplificando. Se ela chegou a Cristo, está tudo resolvido. Quando a senhora se converteu, a senhora já era crente quando sofreu a... Sim. Então, ela já era crente. Aí teve o abuso lá, o estupro. Depois a senhora lutou muito para perdoar. Perdoou, nunca mais teve problema nenhum? Não é assim que funciona. A senhora estava em Cristo. Não. Você perdoa e o seu coração fica livre do desejo de vingança, tudo isso, mas ficam cicatrizes, né? Não dá uma amnésia, não acontece uma desmemorização. Bom, o Sérgio Antônio diz: se a igreja estiver preparada para levar lá Cristo, somente nele e tal. Beatriz Canites: nunca estamos preparados para tudo. Na hora certa, Deus capacita, nos ajuda com o nosso psicológico. Em Deus se consegue tudo, não por nós mesmos. Tem tempo ainda ou não? Rodrigo Guimarães: são duas questões. Ela liberar o perdão sobre o pai e se perdoar. Se perdoar? Por causa das coisas horríveis que ela fez. Tá. A igreja só precisa levá-la à presença de Deus e é Ele, através do Espírito Santo, que fará tudo. Não é assim, não. Não, Rodrigo, não. Não. É gozado, né? Nós, crentes, achamos que nós temos que fazer duas coisas na igreja. Dar o dízimo, quando ele dá, né? E adorar a Deus, levantar a mão e tal, fazer oração. Responsabilidade é só Deus. O resto é Deus que faz. Não.
Para que tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Para ficar levantando a mão e recolhendo dízimo? Não é, meu irmão. Não é. Oxa. Não é tudo culpa do diabo e nem tudo também para Deus, né? E a nossa participação, a nossa condição humana entra onde aí? Pois é. É complicado. Aqui diz Enilda Lima: a humanidade atual está mais preparada para ferir que para curar. Grande parte da igreja atual não está preparada para isso. Quando falo igreja, me refiro à pessoa da igreja, a pessoas da igreja. E, só para terminar, Érico Silva, o cristão deve estar preparado para tudo. Deve ter conhecimento amplo da Bíblia e conhecimentos gerais, que se o cara tem preguiça de ler um livro, não considera cristão. Não consegue nem ler a Bíblia, é complicado. Olha, uma vez eu choquei meus alunos dizendo que crente tem um pecado que nem o diabo tem, né? Isso é um absurdo, não sei o que. Eu falei, é preguiça. Você pode acusar o diabo de tudo, mas de preguiçoso não. O cara é ativo. Então, quem que trabalha é ele. Então, vamos lá. Pastora, muito obrigado pela sua presença. Pastor. Pastor, até complementar o que o rapaz disse sobre perdão, né? Rapidinho. A maioria das mulheres que são violentadas se acham culpadas. E por quê, hein? Aliás, esse cabe um tema. É um estigma que a sociedade tem, traz. Cabe um tema. A maioria se acha culpada. Cabe um tema. Por que que a vítima se culpa? Não dá para falar isso agora. Não, mas nós vamos fazer um tema. O senhor já está convidado para o tema. É um prazer. Tá? Vamos ver o resultado da nossa enquete? O quê? Não, vá. Tá bom, então tá. Muito. Quase empate. 54% disseram que a igreja está muito preparada e 46% está pouco. A minha tá, eu voto no pouco, tá? Para não dizer nada. Também voto no pouco. Tá bom? Fala Somos sério. 3. Os contatos dos nossos convidados estão publicados no facebook.com/programa Vejam Só, e mentira é pecado, viu? A gente se encontra no próximo Vejam Só.